Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que delícia, né? Nós ouvirmos este louvor que nos prepara para a mensagem nesse finalzinho de feriado, né? Onde nós comemoramos o Dia das Crianças. Todo mundo é criança hoje, né? Quem já ganhou o presentinho? Eu ainda não. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, entrando na casa dos irmãos, para nós ouvirmos aquilo que o Espírito Santo preparou para os nossos corações, tá? Mas antes de mais nada, vai lá no joinha, compartilha também essa mensagem com seus amigos, que eu tenho certeza, principalmente com os pais, que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. E nós vamos falar hoje, é claro, né, sobre os pequenos, sobre as crianças, por isso que eu estou aqui. Pastora Edna, que trabalho com o Ministério Kids aqui na Casa de Deus. Os irmãos pouco me veem, né, no púlpito, porque eu estou ali no andar do Ministério Kids, da Escola Bíblica, construindo, ajudando a construir os nossos pequenos e as nossas crianças. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês neste dia. O Senhor falou muito comigo quando o pastor Clóvis deu o tema da Arca da Conquista, né? Muito embora a gente já tenha passado a campanha, mas o tema permanece. É um tema aí que é sempre para nós estarmos voltando e nos pensando nesse tema, né? O que nós estamos construindo e principalmente o que nós estamos construindo para o reino de Deus. E quando o pastor Clóvis deu esse tema, né, tempo de construir, é claro que o meu coração se reportou às crianças, que as crianças estão em construção. E eu estava orando ao Senhor, e o Senhor me deu assim uma visão em sonhos muito lindo a respeito das crianças, uma puxadinha de orelha em nós, né? Eu me vi quando eu era pequena, e eu não sei se os irmãos conhecem, eu vou mostrar aqui para os irmãos. A geração de agora não sabem, né? Mas quem sabe o que é isso? O irmão aqui da câmera já falou para mim que sabe. Mas isso daqui é um prumo. O prumo ele é usado, né, para colocar, enquanto tá sendo feita a construção de casas, ele é colocado, posso ir aqui, irmão? Na parede, para ver se a parede ela está alinhada, se ela está reta. Se a parede não está reta, é porque os tijolos foram assentados de maneira errada, né? De maneira irregular. E eu estava orando e o Senhor me mostrou uma parede já assentada, né, com aqueles tijolinhos vermelhos daquelas construções antigas, né, e um prumo na parede, e esse prumo ele ficava balançando. E aí o Senhor, o Espírito Santo me disse que existem muitas crianças que estão sendo construídas com as suas paredes tortas. Muito sério isso, né, irmãos? Muito sério. Porque nós somos responsáveis. Quando eu digo nós, é o seguinte, lógico que em primeiro lugar são os pais. Os pais são responsáveis por construir a vida da criança. Mas nós, líderes, pastores, professores, também somos responsáveis. Nós também somos cooperadores para a construção dessas crianças. E o Espírito Santo deu um chacoalhão, dizendo que essas crianças estão sendo construídas de maneira irregular, de maneira torta. Então tem muitas crianças que estão sendo construídas como a Torre de Pisa, né? Que é totalmente torta, ou aquela musiquinha que a gente canta para as crianças. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Glória a Deus. Quando Jesus, que é isso que eu vou falar para vocês, quando o Senhor está edificando, ele acerta tudo.
E é isso que eu gostaria de falar com você, pai, com você líder, com você pastor, com você irmão, com você tio, com todos aqueles que de alguma forma cooperam para a construção das crianças. Nós somos responsáveis por isso. E o texto que me veio à mente é: se o Senhor não edificar, construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Fica ali no Salmo 127, a primeira parte do versículo. Eu vou ler novamente. Se o Senhor não edificar, construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, 1a. Eu fui meio que servente de pedreiro do meu pai, sabe? Meu pai, ele era tipo um faz-tudo. E ele construía casas mesmo assim, inteiras. Ele fazia encanação, fazia eletricidade, ele era marceneiro, ele era o pedreiro. E nós, os seus filhos, éramos os serventes, por isso que eu entendo de prumo. E ele, quando ele estava assentando os tijolos, de tempo em tempo ele chamava: Deda, vem aqui colocar o prumo para ver se a parede está lisinha. E quando o Senhor me mostrou, né, essa visão em sonhos, e eu me reportei lá quando eu era pequena, do cuidado que o meu pai tinha nas suas construções de colocar o melhor material, a melhor janela madeira, a um melhor cimento. E isso me levou para a vida espiritual, que nós estamos construindo esse serzinho tão importante, esses tesouros que o Senhor nos deu. E nós deveríamos nos despertar mais. Quais são os materiais, o que nós temos usado para a construção dessas vidas? Quando nós ganhamos esses serzinhos, né, tão pequenininho aí nos nossos braços, nossos filhos, nossos alunos, né? Quando o Senhor nos dá esse presente, nós recebemos a incumbência da parte de Deus de construirmos esse pequeno ser. O irmão já parou para pensar nisso? Né? Que o seu filho, o seu aluno, a criança que está aí do seu lado, você recebeu uma missão, uma incumbência do Senhor para construir essa vida. Como a Bíblia diz, né, nós somos cooperadores junto a Deus para a construção dessas crianças. E para isso, né, nós precisamos de um prumo espiritual, de um prumo que nos indica como que essa construção está sendo feita. E aqui no Salmo está dizendo, né, que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar as crianças, em vão trabalham os que a edificam. Isso está querendo dizer que nós precisamos ter uma parceria com o Senhor. Nós precisamos ser parceiros de Deus para a construção dos nossos pequenos. Senão as paredes vão sair tortas, essa construção depois que estiver pronta vai dar muito problema, ela vai dar muitas dores de cabeça. Se a base, o fundamento não estiver certo, essa construção vai te dar muito problema. Então, nós precisamos sermos parceiros de Deus para a construção dos nossos pequenos e das nossas crianças. Nós estamos vivendo aí numa sociedade, né? Uma visão secular, e que isso tem sido passado para as crianças de uma forma assim, eles estão sendo bombardeados por ideologias, que é melhor ter do que ser, por egoísmo, por falsidades, mentiras. E é isso que as nossas crianças estão recebendo ali do mundo secular. E nós, o que nós estamos dando para as nossas crianças para combater isso que elas vêm recebendo?
Então, meus irmãos, se nós não nos unirmos ao Senhor, se nós não deixarmos o Senhor liderar essa construção que Ele te deu, você vai acabar fazendo com que essa parede fique torta. Nós precisamos fazer essa parceria com o Senhor. E parceria a gente faz com quem a gente conhece, né? Você vai ser parceiro de quem você não conhece? Né? Você vai ter sociedade com quem você não conhece? Então isso quer dizer também que você precisa conhecer a Deus, que você precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa confiar no Senhor para você ser parceiro de Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus, para que os seus filhos recebam, né, da sua parte. O Espírito Santo vai falar através de você, vai te dar sabedoria, vai te conduzir para você fazer o melhor para os seus filhos. Você vai ser tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo do Espírito Santo que ele vai estar falando com você quando os seus filhos, quando as suas crianças estiverem passando por algum perigo. Isso tem acontecido com você? O Espírito Santo tem te conduzido na construção dos seus filhos, na construção das crianças? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo, o alerta do Espírito Santo para mostrar que a sua criança, que aquela criança que está sob a sua responsabilidade, está passando por momentos difíceis, está passando por perigos, está sendo sugadas pelas ideologias de Satanás? O Espírito Santo tem falado com você? Os pais precisam cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Eu vou falar uma coisa assim muito forte agora. Nós temos muitas crianças que estão órfãos espiritualmente. Sério isso, né, irmãos? Mas a gente tem vivenciado isso. Os pais, eles têm cuidado de tantas coisas, né? Tem cuidado em dar para os seus filhos a melhor escola, a melhor educação. Tem se preocupado que não é errado, isso deve acontecer. Mas o mais grave que está acontecendo é que na área espiritual, essas crianças estão ficando órfãos. Tem crianças que não têm a leitura da Bíblia em seus lares, não tem os ensinamentos, os valores cristãos dentro dos seus lares, não tem um momento de oração dentro dos seus lares, os pais não têm intercedido por seus filhos dentro dos seus lares, e essas crianças têm ficado aí órfãos espiritualmente, sem uma cobertura espiritual, sem um ensinamento, e estão sendo construídas sem base e sem uma formação correta, e isso pode descambar essa construção. Eu vou citar 3 coisas essenciais para a vida e para a formação espiritual dessas crianças, que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos dormir e deixar passar os momentos onde a gente vai implantar essas características, essa importância que é essas 3 coisas que eu vou citar para vocês. Os pais precisam ensinar os filhos a amar a Deus e a temer a Deus de todo o coração. Nós encontramos isso lá em Deuteronômio 6, né? Onde Moisés diz que nós devemos andar por onde nós andarmos, por onde nós formos, dormindo, a gente acordando, a criança acordando, andando. Nós temos que ensinar, inculcar o amor de Deus, o amor a Deus, o temor a Deus para essas crianças. É o amor a Deus, irmãos, que vai proteger o seu filho da sedução deste mundo. É o amor que ele vai ter a Deus, é o temor que ele vai ter a Deus, que vai
dar a cobertura espiritual a ele, que vai fazer com que ele não caia nas armadilhas de Satanás, que ele não se envolva nas ideologias do inferno, que tem sido aí colocada em todos os cantos, nas mídias, nas escolas. É o amor a Deus, é o temor a Deus. Então isso precisa ser ensinado dentro dos lares, dentro da igreja. Nós vemos exemplo do José do Egito, né? José do Egito, o que fez com que ele não caísse na sedução da mulher de Potifar foi o amor que ele tinha a Deus. Ele estava longe dos seus pais, ele estava longe da sua família, longe da sua terra, mas ele levou dentro dele o amor a Deus, o temor a Deus. E quando ele foi tentado lá longe, foi o que o fez, né, se livrar da sedução da mulher de Potifar. Também temos os exemplos de Daniel, né? Daniel e seus amigos também estavam longe, numa terra distante. Foi o amor a Deus, a busca pela santidade de Deus, né? O temor que eles tinham em desagradar a Deus, que fez com que eles não se sentassem no banquete de Nabucodonosor e ali comessem daquele alimento que eram servidos aos deuses. Foi o amor que Daniel tinha a Deus, foi o amor que os seus amigos tinham a Deus, o temor que eles tinham a Deus, a santidade que eles buscavam em Deus, que fez com que eles não se sentassem e não comessem do banquete de Nabucodonosor. E hoje nós vemos, né, gente, infelizmente, quantas crianças, e crianças até pequenas, que têm se sentado no banquete de Nabucodonosor, têm degustado essas comidas que são oferecidas a deuses, esses alimentos podres, esses alimentos contaminados. Quantas crianças têm degustado desse alimento dentro de casa? O que você tem dado para o seu filho? Que alimento espiritual você tem dado para o seu filho? Que alimento espiritual você tem deixado entrar dentro do seu lar? Há pouco tempo nós vimos aí um vídeo que circulou por tudo, né? Uma advogada aí dizendo que a estratégia deles, era penetrar nas igrejas, serem professoras do Ministério Kids para ensinar a palavra de Deus de uma forma deturpada. Graças a Deus, glória a Deus pelo Ministério Kids que nós temos aqui na igreja, onde o Espírito Santo é presente atuando, onde as crianças recebem um alimento saudável. E eu até disse para muitas pessoas que vieram me falar desse vídeo, eu falei assim, eu não tô, lógico que a gente tem que orar, jejuar sempre, mas o que me preocupa é o alimento que está sendo, que está tendo portas abertas, são dentro dos lares. Dentro dos lares, onde as crianças passam o maior tempo, né? Ou na escola, que tipo de alimento essas crianças estão recebendo? Mas na sua casa, um alimento saudável tem sido servido para que quando oferecerem para ela um alimento podre, um alimento, bolotas de porco, ela fala, não é isso que eu quero, porque o alimento que eu tenho espiritual, o meu alimento é saudável. Eu me lembrei agora da minha netinha. Ela estava tendo muitas dores no estômago e a minha filha levou ela num gastro. E eu estava até junto, só que eu não entrei no médico. E na consulta, o médico falou assim, você come alimento industrializado? Aí a minha filha, que é super natureba, falou, não, ela não come, não. Ela falou, como sim? Eu como alimento industrializado, sim. Aí a Rebeca falou assim, onde você come, Alice? Ela falou, na casa da minha vovó.
E aí o médico perguntou para ela assim, mas o que de alimento industrializado você come? Ah, eu como chocolate, como miojo, como balinha. Então vocês vejam, né? Então na minha casa tem alimento saudável e espiritual, tá, gente? Mas ela come um chocolatinho em casa assim. Mas vocês vejam que a própria criança, né? Ela soube diferenciar o que é alimento saudável do que é um alimento industrializado. E isso também para a nossa vida espiritual. Que tipo de alimento nós estamos dando para as crianças? Né? Que tipo de alimento nós temos deixado entrar, né? Com a mídia, crianças pequenas tendo aí acesso à mídia sem... tem pais que dizem assim, não, assiste só a hora que só aquele tempo. Mas será que naquele tempo, gente... Naquele tempo ele não está degustando aí um alimento podre servido para os deuses? Então, preste atenção se essa falta, esses alimentos que têm entrado dentro de sua casa não estão tirando do coraçãozinho dos pequenos o amor a Deus, que tem que ser ensinado. Então, pais, vamos despertar. Pais, vamos levantar e vamos ensinar a essas crianças o amor a Deus, o temor a Deus, toda hora, todo instante, todo minuto, toda oportunidade que você tiver. Ensine as crianças a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar e temer a Deus. Aí eles podem ser mandados para o Egito, podem ser mandados para a Babilônia, podem ser mandados para a escola, porque o que está dentro dele é maior do que o que está no mundo. Um segundo ponto, que isso vocês estão também assim, ó, cansados de ouvir, mas eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar. Que é o grande vilão na educação das crianças. É o exemplo. Os pais precisam ser exemplos para os filhos. Essa questão aí, sabe, gente, tem assentado tijolos assim de uma forma tão irregular na vida da criança, mas tão irregular. Nós não podemos ensinar apenas com palavras. Nós temos que ensinar com o nosso exemplo. Lá em Provérbios 22:6 diz, ensina no caminho, ensina a criança a andar. Isso é exemplo. Isso é exemplo. Um exemplo, né, como diz aí o ditado, o exemplo vale mais do que 1000 palavras. O exemplo, ele é como um espelho, né? Quando a criança olha para você, ela está olhando um espelho, porque ela vai reproduzir o que você está fazendo. Eu gosto muito de uma propaganda, eu compartilho sempre ela quando ela aparece, que é assim, tudo que o adulto está fazendo na frente, a criança está fazendo atrás. Então, se ele está xingando, a criança está xingando atrás. Se ele está jogando lixo na rua, a criança está jogando lixo atrás. Porque é a pura realidade, a pura realidade. A criança, ela reproduz aquilo que ela vê o adulto fazendo. A criança, ela degusta aquilo que o adulto está fazendo, está falando, está agindo. Então, o exemplo, ele não é uma das formas de educação, ele é a forma mais eficaz da educação espiritual. Então, como tem sido o meu exemplo para os meus filhos, para as minhas crianças? Quando elas olham para mim, elas veem a imagem de Cristo. Nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, dizer ali para os seus filhos espirituais, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós conseguimos dizer isso para os nossos filhos carnais, para os nossos filhos espirituais, para as nossas crianças? Olha o que eu estou fazendo. Veja bem o que eu estou fazendo, porque eu estou imitando a Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha
toda autoridade para dizer isso. Os pais, eles precisam viver mais o que ensinam e ensinar mais o que eles vivem. Nós precisamos viver aquilo que nós ensinamos, para que as crianças, elas possam realmente olhar e dizer, não, é isso mesmo. O meu pai falou, o meu pai está fazendo. A minha mãe falou, a minha mãe está fazendo. O meu professor falou, o meu professor está fazendo. O que nós fazemos grita muito mais alto do que o que nós falamos. Então, o nosso exemplo é um prumo para nós construirmos a vida dessas crianças. Eu me lembro muito de um adolescente que a gente estava assim entrevistando e perguntando para eles quando que eles receberam a Jesus na vida deles e de que forma que isso aconteceu. E um adolescente disse que ele recebeu a Jesus através do pai. E ele falou assim, e não foi porque o meu pai ficava dizendo para mim, você precisa aceitar Jesus, Jesus é o seu Salvador. Ele falou, mas foi da forma que o meu pai servia a Deus, foi da forma que o meu pai servia a igreja e eu coloquei, e eu abri o meu coração e entreguei para o Senhor Jesus. Então o exemplo desse pai foi fundamental para que esse adolescente também quisesse servir e ter a Jesus como seu Salvador. E você, pai, qual tem sido o seu exemplo dentro de casa? E você, mãe, qual tem sido o seu exemplo dentro de casa? Você, professor, qual tem sido o seu exemplo para os seus alunos? Você, líder, qual tem sido o seu exemplo para as crianças a quem você lidera? O exemplo é eficaz e fundamental para a educação cristã das nossas crianças, para nós construirmos as nossas crianças. E por último, que não é mais importante, os pais precisam orar pelos seus filhos. Gente, sempre foi necessário, mas agora nunca foi tão necessário que os pais se levantem em clamor pelos seus filhos, se levantem para orar pelos seus filhos. Os pais são os sacerdotes do lar, não é só o pai, a mãe também. Os pais são os sacerdotes, são aqueles que vão levar os seus filhos ao altar de Deus. Os pais não devem só falar de Deus para os seus filhos, mas levar os seus filhos até Deus e falar dos seus filhos para Deus. Que lindo isso, né? Quando nós vamos, porque eu estou dizendo para vocês que nós temos que ter Deus como nosso parceiro. Então nós temos que levar para o nosso Deus como que está o nosso tesouro, a nossa criança. Nós temos que falar para Deus as dificuldades que nós estamos tendo com os nossos filhos, o que está acontecendo com os nossos filhos, pedir ajuda, pedir socorro para Deus por conta daquilo que os nossos filhos estão passando. Nós devemos interceder pelos nossos filhos, nós devemos chorar pelos nossos filhos, nós devemos clamar pelos nossos filhos, nós devemos jejuar por eles. Jamais, irmãos, jamais, nunca, independente da idade que o seu filho tiver, você deve abrir mão de que seu filho seja um servo fiel a Deus. Nunca desistir do seu filho, nunca desistir de orar, de clamar pelo seu filho. Eu me lembrei de duas passagens na Bíblia onde os pais estavam vivendo momentos de grande tribulação e de grande provação com os seus filhos. E eles foram diretamente pedir socorro para Jesus. Uma foi a mulher cananeia. A sua filha estava endemoniada e ela não sentia assim, né? Nem o direito de estar perante o Senhor. Vocês conhecem bem a história. Mas por amor à sua filha, ela foi e se humilhou
diante de Deus e pediu: socorre-me, filho de Davi, me socorre, liberta minha filha, liberta minha filha. E o Senhor Jesus, ouvindo o clamor daquela mulher, ele não só libertou, mas ele disse, né, que a fé daquela mulher, ele nunca tinha visto coisa igual, que era o clamor de uma mãe, o clamor de uma mãe. E da mesma forma, aquele pai, né, quando Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração com seus discípulos, o pai havia levado o seu filho para que aqueles discípulos que estavam lá orassem por eles, e os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele demônio. Aí Jesus disse, né, que o pai, quando viu Jesus, correu ao encontro de Jesus e disse: o meu filho está endemoniado, por favor, me socorre, liberte o meu filho. E Jesus disse: essa casta de demônios é somente com jejum e oração. E expulsou aqueles demônios e aquela criança foi liberta. Então nós estamos vivendo tempos, meus irmãos, que nós precisamos sim orar, jejuar pelos nossos filhos, que nós estamos vendo uma casta demoníaca em cima das famílias, em cima das crianças, que eu acredito que seja somente com jejum e oração para dar cobertura espiritual para essas crianças. Então, meu irmão, é um clamor que eu faço para você. Ore pelos seus filhos, clame, interceda, jejua, não desista, não durma, não deixe que o ladrão, que o inimigo leve os seus filhos embora. Faça uma construção sólida, faça uma construção inabalável, sendo você um parceiro com Deus para a construção dessas crianças. Billy Graham dizia que Noé foi o maior evangelista da terra, o maior, mas ele não levou nenhuma alma para Jesus, mas ele conseguiu salvar toda a sua família. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos os nossos filhos? O que adianta você ter sucesso profissional? Não é errado, mas o que adianta você ter sucesso profissional, você ter conseguido tantas coisas, mas você perder a sua família, você perder os seus filhos, você não construir os seus filhos serem órfãos espirituais, não ter ninguém que ore, que fale do amor de Deus por ele, estando ele sem cobertura, para receber aí as bênçãos de Deus, ele está aí sem cobertura e recebendo todas as setas do inimigo. O que adianta isso? Jó, ele sempre orava e se sacrificava, levava sacrifícios em prol dos seus filhos. O que você tem feito? Qual o clamor que você tem feito pelos seus filhos? Você tem feito uma oração mecânica? Você tem feito orações rotineiras? Não, irmãos, não. Nós estamos vivendo momentos onde nós precisamos nos unirmos em oração, unir o casal em oração pelas crianças, os líderes, os professores se unirem em oração pelas crianças, para que as crianças tenham uma construção edificada no Senhor Jesus. Pastora, mas o que eu oro? Eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos de oração que você deve fazer para os seus filhos. Ore para que eles amem ao Senhor Deus com todo o coração, alma, mente e força, e ao seu próximo como a si mesmo.
Isso aqui é tudo bíblico, irmãos. Isso aqui é tudo orientação da Bíblia e que nós devemos orar pelos nossos filhos. Orem para que os seus filhos conheçam a Cristo como Salvador desde os primeiros anos de vida. Se o seu filho entregar o seu coração ao Senhor pequenininho, ele vai ter muita força, ele vai ter um crescimento espiritual que ninguém vai conseguir enganar o seu filho. Ninguém vai conseguir enganar o seu filho. Que eles sejam protegidos do mal em cada área de suas vidas, espiritual, emocional, mental e física. Nós nos lembramos lá de Jesus, né? Que ele crescia com sabedoria, crescia em estatura e crescia em conhecimento, né? Maria, ela deu todo um suporte para o Senhor Jesus, para que ele tivesse um crescimento saudável em todas as áreas da sua vida. Que recebam sabedoria, entendimento, conhecimento e discernimento do Senhor, sabedoria divina. Que os seus filhos respeitem e se submetam àqueles que estão em autoridade. Nós estamos vivendo aí uma geração de rebeldes que não aceitam mais a autoridade sobre eles. E isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Se o seu filho não te respeita, se o teu filho não respeita professores, se o teu filho não respeita pastores, se o teu filho não respeita a sociedade, isso não é bíblico. Nós devemos orar para que os nossos filhos respeitem, que os nossos filhos sejam rodeados de tipos certos de amigo e evitem más amizades. A idade da criança e do adolescente é uma idade muito perigosa para amigos, né? Os amigos, eles têm muito mais influência na vida das crianças do que os próprios pais. Então, nós precisamos orar, sim, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, sejam rodeados de amigos verdadeiros, assim como Daniel foi rodeado de verdadeiros amigos. Aí eles conseguem vencer o banquete de Nabucodonosor. Que andem com pureza moral e sexual durante toda a sua vida, porque o que eles ouvem, né? O que eles estão vendo, vivenciando, é uma libertinagem sexual. E isso nós sabemos também que tira a santidade. A santidade. Então, meus irmãos, nós precisamos orar sim para que os nossos filhos tenham pureza moral e sexual. Que os nossos filhos mantenham uma consciência limpa, que permaneça sensível perante o Senhor. Que eles tenham sensibilidades de ouvir a voz de Deus, que eles tenham sensibilidade para terem experiências com Deus, com o Espírito Santo. Que os nossos filhos não temam o mal, mas caminhem no temor do Senhor. Que os nossos filhos sejam bênção para a família, bênção para a igreja, bênção para a sociedade e bênção para a causa de Cristo. Que os nossos filhos sejam revestidos de poder para anunciar a salvação do nosso Senhor Jesus. Que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, do conhecimento de Deus e frutíferos em toda boa obra. Que eles transbordem de amor, discernimento e sejam irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quantos motivos nós temos para orar pelos nossos filhos? Quantos motivos? O Salmo 127, estou terminando, ele diz, né, que se nós não estivermos ligados com Deus para a construção da nossa família, para a construção dos nossos lares, da nossa família, eles vão nos dar muito trabalho. Eles serão uma construção torta. Eles não terão base, fundamento, que qualquer tempestade pode levar embora. Então, nós temos sim que termos pais, professores, líderes,
Hoje, né, terminando aí um feriado de Dia das Crianças, vamos colocar os nossos pequenos diante do altar do Senhor, mas vamos nos colocar diante de Deus para nós sermos usados pelo Senhor como os construtores fiéis, construtores que têm um relacionamento com o Senhor Jesus, que é sensível à voz do Espírito Santo e direcionados por Deus para construirmos essas vidinhas, para que eles possam subir conosco quando o Senhor Jesus tocar a trombeta. Que Deus abençoe vocês. Gostaria de fazer uma oração para você e para sua família e vamos juntos orar pelas nossas crianças no dia de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade aqui na tua casa e aí, Senhor, os irmãos que estão nos seus lares, para nós ouvirmos a meditação da sua palavra nesse dia, Senhor, que é considerado Dia da Criança, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja visitando, Senhor, todos os lares agora, trazendo, Senhor, sabedoria, trazendo, Senhor, discernimento espiritual, trazendo, Senhor, a tua graça para que nós possamos, Senhor, termos uma aliança contigo, firmarmos em ti, ó Pai, para sermos bênçãos na vida dessas crianças, na vida dessa geração, ó Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos construtores dignos, Senhor, que não tenhamos vergonha, Pai, do nosso trabalho, mas que essas crianças, que essa geração sejam, Senhor, construídas, Senhor, em ti, Senhor, na tua base, Pai, que eles possam ser arautos, Senhor, arautos do Senhor, guardando, livrando de todo o mal, que o teu sangue, Senhor, possa estar cobrindo, revestindo todas as crianças, ó Senhor, livrando, Senhor, de toda ideologia, livrando, Senhor, de toda a armação de Satanás, que eles possam te amar, que eles possam temer a ti e que eles possam ter a ti como único e suficiente Salvador. Nos usa, Senhor, nos usa, Pai, para construirmos, Pai, estas crianças, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.